o que ela tem te feito, não importa se ela tem feito você sofrer, importa que Deus deseja que você perdoe e pregue o evangelho a esta pessoa. Certa vez, Naamã entrou naquela casa e ela suspirou e disse: se este meu Senhor conhecesse o profeta que há em Israel. Amém? E o maior profeta, o Deus encarnado, é Jesus Cristo, e Ele está aqui nesta noite, em nossa reunião. Deus está vendo o sofrimento, e Deus te colocou como testemunha do seu poder. E a palavra nos diz que imediatamente aquela mulher ouviu, e quando ela teve a oportunidade, ela contou a seu marido as palavras daquela menina escrava. E o seu marido então chegou diante do rei da Síria e disse que lá em Israel, segundo o testemunho da menina escrava, havia um profeta que tinha poder de Deus para curá-lo de sua lepra. Imediatamente o rei da Síria escreveu uma carta para o rei de Israel e enviou Naamã com uma comitiva para o rei de Israel, para que o rei de Israel pudesse então curar a lepra de Naamã. Segundo ponto, Deus dá o endereço certo, nos envia no lugar certo. É nós que às vezes não compreendemos a voz de Deus. A menina não havia dito naquela casa, naquele dia: se o meu servo, se o meu senhor Naamã fosse e conhecesse ao rei de Israel. Ela havia dito: se o meu senhor fosse ao profeta que é em Israel, não ao rei. Deus está nos falando nesta noite que muitas vezes nós ainda não alcançamos aquilo que Deus tem nos prometido, porque nós estamos batendo no endereço errado. Se Deus te mandou ao profeta, é ao profeta que você tem que ir, não é ao rei. Se você está esperando uma promoção na empresa que você trabalha, e Deus tem te prometido isso, não é ao seu patrão que você tem que ir, é aos pés do Senhor Jesus que você tem que ir. Deus, Ele mandou Naamã no endereço certo. O endereço era a casa do profeta Eliseu, mas ele foi bater lá no palácio do rei de Israel. E o rei de Israel, quando recebeu a carta, dizendo que ele tinha agora a responsabilidade de curar Naamã da lepra, ele disse: quem sou eu? Somente Deus pode tirar a vida e tornar a dar. Certamente o rei da Síria está buscando caso contra nós, para que ele rompa conosco a aliança e nos extermine completamente. E diz a palavra de Deus que o rei de Israel rasgou as suas vestes em sinal de humilhação. Mas a Bíblia diz que o profeta Eliseu recebeu a notícia da condição em que estava o rei de Israel, e ele assumiu a responsabilidade de transformar a vida de Naamã segundo o poder de Deus. E Eliseu então corrigiu o endereço. Ele disse: mande vir a mim Naamã, e ele verá que ainda existe profeta em Israel. Glórias seja dada ao nome do Senhor. Deus está dizendo para você nesta noite, Deus está dizendo para mim nesta noite, muitas vezes nós estamos batendo na porta errada, mas nesta noite o Senhor corrigirá a nossa direção, e Ele dirá a você: vá ao endereço certo. E o endereço chama-se autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Se você está esperando nos médicos, se você está esperando nos homens, se você está esperando nos governadores, se você está esperando nas autoridades humanas, o Senhor fala: você está no endereço errado. O endereço certo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Nesta noite você bateu na porta certa. O Senhor disse: vá buscar a presença do Senhor e você verá a glória de Deus. Ainda existe milagre na igreja do Senhor Jesus, ainda existe poder na igreja do Senhor Jesus. O Senhor ainda cura, o Senhor ainda salva, o Senhor ainda batiza no Espírito Santo. O Senhor está vendo a sua situação e a sua dificuldade. O testemunho de alguém chegou nos seus ouvidos, e você veio aqui nesta noite e você está batendo no endereço certo. Não espere nos homens, espere no Senhor, pois o Senhor tem poder. Vocês estão entendendo isso? Glória a Deus. O suspiro de uma moça escrava. Talvez se fosse eu que estivesse no lugar daquela menina, talvez eu olhasse para a situação daquele meu senhor que havia me prendido e me levado cativa da minha terra. Talvez eu olharia para ele e dissesse assim: eu quero que ele morra.
Isso é um castigo de Deus para a vida dele, porque eles têm subjugado o povo do Senhor. Mas ela teve compaixão. E o testemunho daquela menina moveu reis e capitães. Amém? O seu testemunho pode mover reis. O seu testemunho pode mover autoridades, para que busquem ao Senhor e o conheçam. Glória a Deus. Então o rei de Israel, quando rasgou suas vestes, a notícia chegou a Eliseu, e Eliseu então assumiu a responsabilidade. Jesus está dizendo: hoje eu assumo a responsabilidade. Amém? Você estava buscando em vários lugares, você está esperando em várias pessoas, mas hoje eu assumo a responsabilidade do Senhor. Hoje e agora o negócio é comigo, é a mim que vocês estão ouvindo. Hoje eu vou mudar a circunstância, hoje eu vou fazer um milagre na sua vida, hoje você vai conhecer que eu sou Deus. Quem crê nisso, amém? Aleluia. Glória a Deus. Hoje não é amanhã. Deus tem algo a fazer aqui, milagres. Milagres. Terceiro ponto que nós queremos destacar nesta noite é que aquele homem, Naamã, além dele ter um problema da lepra, que hoje colocamos como símbolo do pecado, mas ali a lepra era na sua pele, fisicamente, biologicamente falando, ele tinha um problema terrível que era o orgulho, que era soberba, por causa da sua posição. Ele era um homem valoroso, um homem leproso, mas um homem soberbo, um homem que estava em cima de um pedestal, um homem que não se dobrava. E olha aqui um segredo nesta noite: se você quiser que Deus opere na sua vida, tem que começar a se humilhar debaixo das mãos do Senhor. Tem que começar a se humilhar debaixo das mãos do Senhor. E aquele homem, Deus começou a tratar com ele. Antes que ele recebesse a cura física, Deus começou a tratar na sua alma, começou a curá-lo espiritualmente. Primeiro, um servo disse a ele qual era a solução. Segundo, ele foi bater na porta de um rei, no palácio real. E a Bíblia nos diz que ele foi no endereço errado, ele teve que voltar na casa de um profeta. E quando ele chega com toda a sua comitiva, cheio de presentes caríssimos, e ele entrou, quando chegou perto da casa do profeta Eliseu, ele tinha na sua mente uma maneira que Deus fosse trabalhar. Esse é o terceiro passo que queremos dizer aqui nesta noite. Ele tinha na sua mente já pré-estabelecido, predestinado na sua mente a maneira que Deus deveria trabalhar. Ele havia dito a Deus na sua mente as maneiras que Deus deveria trabalhar mediante a sua circunstância. E é um problema que nós temos hoje. Muitas vezes nós queremos ditar regras ao Senhor, nós queremos dizer ao Senhor como que o nosso problema deve ser resolvido, nós queremos falar para Ele as maneiras de Deus trabalhar, mas o Senhor vai nos dizer nesta noite que Ele quer nos surpreender. Ele quer que nós sejamos pessoas humildes na sua presença e receptiva na sua forma e maneira de agir. E o profeta, quando ele ia com toda a sua comitiva, ou melhor, o general, quando ia à casa do profeta com toda a sua comitiva, e ele ia pelo caminho, e ele pensava: certamente, quando eu chegar na casa do profeta Eliseu, ele virá em minha direção, estenderá suas mãos para o alto, chamará o Senhor seu Deus, passará as suas mãos sobre o meu corpo, e eu serei restaurado da minha lepra. Então ele já foi ditando as regras, já foi dizendo como Deus deveria agir, como Deus deveria fazer. Só que Deus não está limitado à nossa mente racional e nem ao nosso método humano. Deus tem que ter liberdade de trabalhar a hora que Ele quiser, com quem Ele quiser, o dia que Ele quiser e a maneira que Ele quiser. E eu quero dizer para você que se você pensa que Deus vai fazer as coisas da sua maneira, é engano. Deus faz as coisas da maneira dele, e glória seja dada ao nome dele. Deus faz as coisas da maneira dele. Quando ele chegou diante da casa de Eliseu, de repente sai da casa de Eliseu ao seu encontro um outro servo, o moço de Eliseu.
E esse moço vai ao encontro de Naamã.